Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Eu amo vocês, Igreja do Senhor, que a palavra do Senhor diz: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, aleluia. Nós vamos passar agora para o Ministério da Palavra e eu quero te convidar para ler em João, no capítulo 4, a partir do versículo 46. João 4, 46. Diz assim a palavra do Senhor: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então Jesus está voltando ali para o ponto de partida dos seus milagres, para Caná, onde ele transformou água em vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, 1h da tarde. A febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Irmãos, nós estamos falando sobre fé. Eu falei sobre a fé que atraiu o poder de Jesus na semana passada. E eu quero continuar falando sobre fé. Aliás, não é o que eu quero falar sobre fé. Eu sinto que o Espírito Santo está falando com a igreja sobre fé. Eu sinto que o Espírito Santo quer encher a igreja de fé. E nós vamos aprender muito, muito, muito com a fé desse oficial do rei. Meu Deus, como que eu aprendi tanto com a fé desse homem. Mas antes de eu entrar na história dele, e a gente vai aprender tanta coisa com a fé que ele manifestou, deixa eu colocar para vocês nessa introdução algumas coisas importantes a respeito da fé. É importante isso, a gente construir esse pensamento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a fé é o olho que nos capacita a ver o mundo invisível. A fé é o olho que nos capacita a ver o mundo invisível. Porque lá em Colossenses 1,15 diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível. E nós precisamos de algo em nós para nos conectar com esse Deus invisível. E a fé é esse olho que nos ajuda, que nos faz ver o mundo invisível. Lá em Hebreus 11:27 diz que pela fé, Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como que Moisés viu o Deus invisível? Muito bem, pela fé. Pela fé. A fé é o olho que nos faz ver esse mundo invisível. E João 29, Jesus fala ali pro Tomé, ele fala: por que viste? Ou seja, porque você me viu com esse olho natural, você creu? Ele disse: bem-aventurado o que não viu com esse olho natural e creu. Ou seja, aquele que viu com os olhos da fé, aquele que viu o invisível pelos olhos da fé. Então, guarda isso no seu coração, vai te ajudar a compreender a fé do oficial do rei, que a fé é o olho que nos capacita a ver o mundo invisível. Outra coisa importante a respeito da fé, que nós precisamos do dom da fé para podermos nos relacionar com Deus.
Nós precisamos do dom da fé. É uma necessidade para podermos nos relacionar com Deus. Está escrito em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Olha aí a fé. Creia que ele existe. Então é só pela fé que eu consigo me relacionar, me aproximar de Deus. Então, essa segunda coisa aí, precisamos do dom da fé para podermos nos relacionar com Deus. A terceira coisa importante aqui, a fé é um sexto sentido. Sabia disso? A fé é o sexto sentido. Muito importante a gente entender isso. Quais são os nossos sentidos? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Ok? São esses 5 sentidos que a gente tem. Eu quero dizer para você que a fé é o sexto sentido. Então, assim como nós temos a capacidade de ver, de cheirar, de provar, de ouvir e de tocar, nós temos a capacidade de crer. Nós temos que entender isso. Eu quero quebrar esse paradigma aqui no começo, de que, esse aqui tem fé, esse aqui não tem fé. Não, irmãos, é um sexto sentido, porque a Bíblia diz, lá em Romanos 12:3, que Deus nos deu uma medida de fé. Ele repartiu uma medida de fé a cada um. Então você recebeu uma medida de fé. Você tem esse sexto sentido, ok? Você tem esse olho que é capaz de ver no mundo invisível. Você precisa de fé para se relacionar com Deus. Você tem esse sexto sentido. Outra coisa importante, a fé é como um disjuntor da palavra de Deus. Irmãos, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus, tudo que Deus é, tudo que Ele pode, está na palavra dEle, está contido na palavra dEle. Deus é a sua palavra, mas eu só posso usufruir desse poder todo pela fé. Então a fé é como se fosse um disjuntor, entende? Porque imagina ali uma grande subestação, não é? De energia, mega, poderosa, não é? Que alimenta uma cidade. Muito poder, muita energia, mas se lá na sua casa o disjuntor desarmar, ele interrompe a energia e você não pode usufruir da energia na sua casa, apesar de todo esse poder das hidrelétricas, da subestação, não entra na sua casa, você não pode usufruir. Assim é a fé. A fé é o disjuntor da palavra de Deus. Nós temos tudo à nossa disposição na palavra de Deus, mas sem fé, nós não conseguimos acionar o poder da palavra de Deus. Fica tudo interrompido para nós. Então, muito importante isso. E mais uma coisa importante, a ativação do dom da fé acontece no momento que nós temos uma impossibilidade. Como que acontece essa ativação do dom da fé em nós? Nós já temos esse sexto sentido. Como que ele se manifesta? Nós já temos esse olho que é capaz de ver no mundo invisível. Como que ele abre? É quando ocorre uma impossibilidade na nossa vida. Então, se você está diante de uma impossibilidade, diante de uma grande dificuldade, ótimo, glória a Deus, a fé vai começar a se manifestar na sua vida. Agora, o que eu vim aqui te dizer nesse domingo? Que a fé pode crescer. A fé pode crescer. Porque os discípulos pediram para Jesus em Lucas 17:5 e o Espírito Santo registrou. Eles disseram, os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E o apóstolo Paulo confirma que a fé, olha só, algumas pessoas têm uma quantidade, outras têm outra. Ele diz assim mesmo lá em Romanos 12:6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a proporção da fé. Então, irmãos, pessoas têm um pouco mais, pessoas têm um pouco menos, mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos de fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é esse olho que vê no mundo invisível, a fé é esse disjuntor que abre o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós necessitamos de fé, porque nós só podemos nos aproximar de Deus se nós crermos que Ele existe. Isso é o dom da fé em operação. Então, irmãos, a fé é fundamental.
E eu quero te dizer uma coisa, a fé pode crescer. Esse é o nosso tema nesse domingo. Como cresce a nossa fé? Como cresce a nossa fé? Eu quero te desafiar nesse domingo. Irmãos, a nossa fé pode crescer. Aleluia, aleluia. A nossa fé pode crescer. Você tem o sexto sentido. Você tem o sexto sentido. Mas você pode desenvolver esse sexto sentido. Você pode desenvolver esse sexto sentido. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode crescer em fé. Você pode romper em fé. E quanto mais fé, mais você agrada a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então, vamos olhar, irmãos, esse oficial, o oficial do rei. O que levou ele a Jesus foi justamente uma impossibilidade, não é? Um problema gravíssimo. O filho dele não estava doente, ele estava morrendo. Uma coisa muito, muito, muito grave. Meu Deus do céu. Agora, quando ele chega de volta na casa dele, depois que ele teve toda aquela experiência com Jesus ali, depois que ele teve toda aquela conversa com Jesus, quando ele volta para a casa dele, e aí ele pergunta, aliás, quando ele vai se aproximando, os servos dele correm em direção a ele, e todo mundo feliz, e talvez até o garoto já, não é? Já foi correndo junto também, não é? E ele perguntou, que horas ele melhorou? Que horas ele melhorou? E eles disseram, não, você não está entendendo. Ele não foi melhorando. De repente, 1h ele ficou completamente curado. É como se ele nunca tivesse ficado doente. E ele entendeu, meu Deus, foi a hora que eu estava conversando com Jesus. Não é? Então ele recebeu esse grande milagre pela fé. Agora, o que eu quero te mostrar é que a fé dele foi crescendo. A fé dele foi se desenvolvendo. E é isso que tem que acontecer com a nossa fé. Não é? Então eu vejo que, às vezes, as pessoas param no processo do crescimento da fé. E a fé fica sempre ali patinando, nunca rompe. Mas nós vamos romper em fé. E que momento, irmãos? Que momento que nós estamos vivendo para que a nossa fé seja aumentada. Aleluia, aleluia. Eu estou muito empolgado com essa palavra, porque ela falou muito no meu próprio coração. Então vamos lá, queridos. Vamos lá, eu quero te mostrar então esse processo, não é? Como que a fé vai crescendo em nós. Então, em primeiro lugar, a fé começa pequena, não é? Ela começou pequena. Então, primeira coisa aqui, não se intimide, não. A fé do oficial do rei começou pequena. Então, olha só o que diz aí João 4:46. Dirigiu-se de novo a Caná, está falando de Jesus, a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Então, queridos, essa fé pequena, ela foi uma fé quase infantil, não é? Nós vamos ver aqui. Mas essa fé moveu esse homem. Ele saiu da terra dele 45 quilômetros numa viagem de camelo, 12 horas de viagem aproximadamente, não é? E ele poderia ter mandado alguém, pensa bem, ele era um oficial do rei, era como se fosse um ministro do rei, um homem muito rico. Ele poderia ter enviado um servo dele, mas ele foi pessoalmente. Então, mas por que essa fé dele era uma fé pequena? Porque é interessante, quando ele chega ali perto de Jesus, olha só o que diz aqui, ele aproximou de Jesus porque ele ouviu alguém falar que Jesus estava voltando para a Galileia, não é? E ele ouviu falar, não é? Talvez algum amigo contou para ele, olha, ele transformou água em vinho e tal, foi sobrenatural, ele tem feito alguns milagres, e ele ouviu falar. Então, em geral, a fé começa assim. Foi um testemunho, a gente viu que Deus fez alguma coisa na vida de alguém. Eu falo por mim mesmo, não é? Quando eu estava no fundo do poço, não é? Você já sabe a minha história, e naquele momento ali, sabe, a minha fé
que era bem pequena, me fez lembrar de tantas situações dentro da minha família, fora da minha família, de pessoas que na minha situação, que tinham vivido a minha situação, a minha história e saíram daquela situação, não é? Então, aquilo me fez, naquela noite, tomar uma decisão de ir lá naquela igreja, onde a minha mãe frequentava. Foi lá que eu aceitei Jesus, naquele domingo. Mas foi uma fé que começou assim, eu ouvi a história de outras pessoas. Foi assim que começou a fé dele. Uma fé ainda pequena. É igual a fé dos samaritanos. Lembra lá em João 4:39, a fé dos samaritanos, quando a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do que a mulher falara. Então, a experiência da mulher, porque Jesus descobriu a vida dela, Jesus profetizou, Jesus sabia tudo que ela tinha vivido, e ela chegou e contou tudo que Jesus fez com ela. Então, eles acreditaram por causa disso. Eles foram até Jesus por causa de um testemunho da mulher. Mas no versículo 42 de João 4, a Bíblia diz que eles diziam à mulher: já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você percebe que já houve um crescimento na fé desses samaritanos. Então, o nosso oficial do rei está nesse primeiro estágio da fé. Ele foi ali porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus fez alguns milagres e ele foi ali por causa disso. Ele não sabe nada, na verdade, ele não conversou ainda com Jesus, ele não ouviu a palavra por meio de Jesus, ele não tem nenhum relacionamento com Jesus ainda, mas ele acreditou e ele foi ali. Não é? Essa fé está naquele processo ainda de precisar ver acontecer, né? Ver, sentir, tocar. Inclusive, o oficial falou assim para Jesus no versículo 49, Senhor, desce, vamos lá em Cafarnaum, o Senhor precisa ir lá. Ele não entende que Jesus não precisa ir lá. Ele não entende que basta Jesus dar uma ordem. Ele não entende nada disso. Na cabeça dele, Jesus tem que ir lá com o menino, tem que tocar no menino, tem que fazer alguma coisa ali com o menino. Mas essa fé pequena levou esse homem até Jesus. Eu acho muito tremendo. Até Jesus dá uma repreensão nele, né? Jesus fala assim no versículo 48, se porventura não virdes sinais, ou seja, Jesus dá o diagnóstico da fé dele. A sua fé precisa ver, a sua fé precisa tocar. É igual a fé do Tomé, né? Se eu não tocar, se eu não tocar na tua ferida, eu não vou acreditar. É uma fé ainda, uma fé pequena, uma fé infantil. Mas é uma fé, é uma fé. Né? Jesus não despreza essa fé. Não é? Ele não despreza essa fé. Então, queridos, eu quero começar a te desafiar. Você tem um problema? Você está com medo? Você tem uma impossibilidade? Glória a Deus. Porque a sua fé vai ser ativada. Lembra? Sexto sentido. Você tem fé. Você tem fé. Lembra? Sexto sentido. O disjuntor vai ser armado. Pá! Talvez o disjuntor esteja desarmado. Então tem tanto poder à disposição, tem tanto poder de Deus, tantas promessas na palavra, mas o disjuntor da fé está desarmado. Eu vim aqui para armar esse disjuntor, eu vim aqui para a gente armar o disjuntor e ele ficar, um disjuntor poderoso, o disjuntor que aguenta o tranco, que não desarma por nada. Assim que vai ser a sua fé, assim que vai ser a sua fé. Ok, queridos? Aleluia, aleluia. Então, mas não tem problema se ela começar pequena. Não tem problema se você tem esse problema e aí você vai até Jesus sem saber tudo sobre ele. Não tem problema. Apresente o seu problema, a sua impossibilidade e apresente a sua fé do jeito que ela está. Aí, pastor, eu estou me identificando aí. Eu sou assim, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso de um sinal. Jesus disse para ele, se você não vê um sinal, você não vai crer. Você está ainda nesse nível. Eu preciso ver um sinal, senão, se eu não ver, eu começo a esmorecer. Então pode ser que a sua fé ainda esteja pequena, mas ela não vai ficar assim. Aleluia, aleluia. Ela vai crescer. Muito bem. Então, vamos para o segundo estágio da fé do oficial. Eu penso que bem aqui, gente, que muita gente começa a desistir.
não é? Que pena, mas você nunca mais vai desistir. Vamos lá. Então, como que a fé cresce? Como que é o processo do crescimento da fé? Então, primeiro você começa com uma fé pequena. Você tem uma impossibilidade, você leva até Jesus, você vai porque todo mundo falou, e você quer um sinal, você quer um resultado rápido, você é apressado ainda, mas tudo bem, isso te move, isso te leva de Cafarnaum até Galileia, tudo bem, tudo tranquilo. Agora vamos crescer. A segunda coisa, a fé tem que ser submissa. Uma fé submissa. A fé tem que se submeter. A segunda coisa aqui. Não é? Então eu disse aqui que muitos tropeçam. Porque olha só, gente, que coisa interessante. Versículo 47 em diante. Olha lá. Ele foi até Jesus e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, olha, irmão, que coisa interessante. Ele chega com um grande problema, ele chega com uma impossibilidade, ele chega tão desesperado. Eu não sei se vocês conseguem ver a cena de um pai que saiu de casa com seu filho morrendo. Eu imagino, irmãos, eu me coloco na pele desse pai, meu Deus, eu estaria tão desesperado, tão aflito, né? E eu tenho certeza que você também. E ele chega com Jesus ali, ele ouviu muita coisa a respeito de Jesus, então ele chega ali, mas ele tem um projeto, ele tem um plano, tem que ser assim, tá, Jesus? É o seguinte, o senhor vai comigo, eu sou um homem muito rico, o senhor vai montar aqui na minha carruagem, no meu camelo particular, e eu vou lhe levar, vai ser uma viagem de 12 horas, o senhor vai chegar lá, o senhor vai tocar no meu filho, o senhor vai curar meu filho, vai ser assim, ok? Não é? Irmãos, e ele recebe uma bronca de Jesus, mas uma bronca amorosa de Jesus. Não é? Ao invés de Jesus dar a resposta logo para ele, não é assim que a gente é, a fé pequena, a fé infantil, a fé que está começando, ela é assim, ela quer tudo rápido e quer do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito e no nosso tempo, não é? Mas Jesus não entra na dele, não entra no projeto dele, pelo contrário, Jesus diz assim para ele: se você não vê sinais e prodígios, de modo nenhum crer, você vai crer. Então, Jesus já dá o diagnóstico da fé, né? Agora, veja bem, ele tem uma necessidade, ele faz um clamor humilde diante de Jesus, e Jesus não só diz não, praticamente ignora o que ele diz e dá uma bronca nele. Dá uma bronca nele. Sabe, irmãos, eu acho tremendo isso, porque é bem aqui que muitos desistem. A pessoa está passando por uma dificuldade, aí ela vai orar, ela faz o jejum, ela faz isso, ela faz aquilo, talvez ela dê uma oferta de sacrifício, está tudo certo. Mas para todo o propósito de Deus há tempo e modo. A fé tem que ser submissa, não é? A fé tem que ser conduzida por Deus, porque eu creio em Deus. Não é no que Deus faz somente. Eu creio na pessoa de Deus. Ele é fiel, Ele me ama, Ele quer meu bem. Ele que está no comando, Ele é o Senhor da minha vida e não o contrário, eu não sou o Senhor dele. Então eu venho a Ele. E aí, Ele me repreende. Já passou por isso? Está orando, está buscando e você sente que Deus não está te apoiando no que você quer, não é? E aí, ele recebe uma repreensão. Eu lembrei da mulher cananeia, não é? Que ela não desistiu igual o nosso oficial, não é? Jesus fala para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha ignorado ela pelo caminho enquanto ela clamava: Jesus, filho de Davi, não é? E depois Jesus diz para ela: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Irmãos, essa mulher não desiste. Isso é uma fé madura. Vocês estão me entendendo? Isso é uma fé que está em crescimento. Lembre-se, nós precisamos da fé. A fé não é uma medalha ou um enfeite na vida do crente, irmão. A fé é o oxigênio do crente. Sem fé é impossível
a gente se relacionar com Deus. Lembra? Ele é invisível. A fé é o olho que vê o mundo invisível. Ok? E nós precisamos crescer nisso. Agora, irmãos, Jesus repreende esse homem, corrige ele, e aí, interessante, Jesus dá uma resposta diferente do que ele pediu. Foi o que ele pediu, lembra? Ele falou, olha, Senhor, vamos lá, está tudo pronto, já comprei sua passagem, vamos comigo, está tudo resolvido, vai ser do meu jeito, certo? Aí Jesus fala assim para ele, não, essa tua fé aí não está boa, não. Né? Você só acredita se você ver, se eu tocar, não. Aí Jesus fala assim para ele, em vez de dar a resposta que ele quer, Jesus fala assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Meu Deus do céu, isso aqui é uma prova tremenda. Ele podia se agarrar ali e dizer, eu não vou sair daqui, o senhor tem que ir comigo. Sabe, irmãos, eu acho que às vezes tem muito crente assim, né? Que ele pede, aí Jesus ou repreende, ou ignora, ou então responde de uma maneira diferente do que ele planejou, e ele fica ali, não, eu quero assim, não, tem que ser assim. Irmãos, como se Deus fosse se mover pelos nossos mimimis. Deus não é assim. Ele é Senhor. Amém, queridos? Então ele deu uma resposta diferente. Eu lembrei do Naamã. Que o Naamã chega lá com o profeta Eliseu, achando que o Eliseu vai colocar a mão na cabeça dele e vai mover a mão sobre ele e vai curá-lo da lepra. E o Eliseu faz uma coisa totalmente diferente do que o Naamã planejou. O Naamã chegou ali com muito dinheiro, porque ele pensava que o dinheiro dele ia comprar o milagre dele. O Eliseu não coloca a mão na cabeça dele. Na verdade, o Eliseu nem foi atendê-lo, nem foi recebê-lo. O Eliseu só mandou um recado para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou tão indignado com aquilo. Ele disse, eu pensava, olha só, gente, assim que a gente é. Eu pensava que ele viria, se colocaria na minha frente, colocaria a mão na minha cabeça, moveria a mão sobre o leproso e me curaria da lepra. Não era como ele queria, quase que ele perde a bênção. A Bíblia diz que ele saiu indignado, ele não queria mais conversa. Muitos desistem aqui. Se não fosse um oficial sábio do Naamã que disse, meu senhor, meu mestre Naamã, se o profeta tivesse pedido algo difícil demais, o Senhor não faria. Ele só está pedindo para o Senhor tomar 7 banhos no Jordão. E graças a esse sábio soldado, o Naamã foi curado da lepra. Mas você percebe que às vezes a nossa fé não passa do segundo estágio. Não é? Eu penso que todo mundo tem essa facilidade de correr para Jesus quando as coisas apertam. Legal, eu não estou criticando isso, está tudo certo, eu faço isso também. Apertou, deu errado, não está tendo resultado, a gente corre para orar, a gente busca uma promessa, a gente busca Deus, está tudo certo. O problema é o segundo estágio, quando Deus diz não, ou quando Deus diz espera, ou quando Deus dá uma resposta diferente, ou quando Ele manda uma provisão diferente do que a gente estava esperando. E aí, irmãos, muitos param aqui. Vocês estão me entendendo? Mas esse homem não desistiu. Ok, queridos? Ele não desistiu. Muito bem. Agora, o terceiro estágio da fé. Olha só, tá percebendo que a fé dele está crescendo? Está percebendo que era uma fé, só de ouvir falar algumas coisas de Jesus, mas ele foi lá. Era uma fé. Senão ele não iria. Mas quando ele chegou lá, Jesus já provou a fé dele. Já dá uma sacudida na fé dele. Né? É tremendo isso. Irmão, inclusive isso está escrito em Deuteronômio 8, 1 e 2. Deus fala com o seu povo assim, eu levei vocês pelo caminho do deserto. Eu provei vocês. Eu fiz vocês passarem fome para saber o que estava no coração de vocês. Se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Está percebendo? Por isso que eu digo que bem aqui, nessa fase é a prova da fé. Muito bem, vamos lá. Terceira fase que a gente precisa crescer em fé. Nossa fé precisa evoluir para isso. Ok, queridos? A fé na palavra. A fé na palavra. Então, a fé apoiada no que as pessoas dizem. Primeiro nível, não é?
a fé que é submissa aos comandos e às respostas de Deus. E a terceira coisa aqui, a fé na palavra. Olha só o que diz aí o versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meu Deus, olha só. Aqui ele já está ficando faixa marrom. Aqui ele já está ficando faixa marrom. Olha só, gente. Já não é mais pelo que disseram para ele. Hã? Não. Já não é mais pelo que disseram para ele. Já não é do jeito que ele quer. Né? Eu já planejei tudo aqui, vai ser assim, Deus. Não, já não é assim. Ele já está no terceiro nível de maturidade da sua fé. Jesus disse para ele, vai, olha a palavra, vai, é a palavra, vai, teu filho vive, é a palavra de Jesus. E ele creu na palavra. Ele creu na palavra de Jesus e foi. Irmãos, interessante isso. Porque antes a fé dele, lembra? Era de ouvir falar os amigos falarem lá. Era assim. Antes a fé dele queria mandar em Jesus, não é? Queria determinar como que seria. Agora, olha só que coisa tremenda, gente. Agora ele confia inteiramente e somente na palavra, sem nenhuma exigência. Sabe, eu acho lindo isso. Jesus disse, vai, teu filho vive. Irmãos, imediatamente, ele deu meia volta e foi obediente à palavra do Senhor. Isso é maturidade na fé. A fé evoluindo, irmãos. A fé evoluindo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Busque uma palavra. Busque uma palavra, meu irmão. Busque uma palavra, minha irmã. Entende? Às vezes a gente está tão aflito, tão ansioso, querendo o resultado, querendo um milagre, querendo que isso aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, apressado demais, que a gente não inverte tempo para buscar uma palavra de Jesus, para buscar uma palavra de Jesus. Amém, queridos? Eu já tive tantas experiências, né, irmão, na minha vida, nesses 21 anos seguindo a Jesus, de Deus dar uma palavra para a gente. Deus dá uma palavra para a gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu lembro uma época, a gente tão preocupado, né, com os filhos, né? Eu não vou dizer o filho, mas vou dizer os filhos, tá bom? Para vocês não pensarem muito. E a gente preocupado e parece que as coisas tão difíceis ali, né, com um dos nossos filhos e Deus me deu uma palavra. Numa madrugada, numa manhã, lendo a minha Bíblia, buscando uma resposta, Deus falou assim, a sua descendência será poderosa na terra. Irmãos, até hoje. Hoje eu estava conversando com um dos meus filhos, falando para ele, né, porque ele estava me contando um testemunho tremendo que aconteceu na vida dele. Eu estava dizendo, eu oro essa oração por vocês. Há muitos anos, a minha descendência será poderosa na terra. Isso que eu estou te falando, busca uma palavra. Se eu tivesse angustiado, querendo o resultado, oh Deus, irmão, o Senhor tem que me dar o resultado logo, eu tenho que mudar logo essa situação rápido. Não. Irmãos, Deus sabia que eu precisava passar por alguns processos. Entende o que eu estou falando, irmãos? Sabe, eu acho que esse oficial, ele pensava que o problema era só o filho dele. Não era. Na verdade, quando ele vai buscar Jesus, Jesus vai trabalhar na fé do próprio oficial, no relacionamento do próprio oficial com Jesus. O oficial pensava que tudo se resumia no problema do filho dele. Não, irmão. Irmãos, é igual para todo mundo, é igual o Naamã. O Naamã vai buscar a cura para a lepra. Deus queria curar o orgulho dele. Então, é sempre assim. É sempre assim. Busque uma palavra. Sabe, eu fico pensando, os fariseus buscavam sempre um milagre, um sinal, né? Fala assim que, Mateus 12, 38, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Queremos um sinal. Irmãos, aquilo entristecia
tanto Jesus. Jesus dizia, sabe o que foi que Jesus disse para eles quando eles pediram o sinal? Ele disse, geração perversa e maligna que pede um sinal. Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Mas interessante, lembra do centurião romano? Ele não pediu um sinal. Ele chegou diante de Jesus e falou para Jesus, Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra. E o meu servo vai ficar curado. Basta uma palavra, Mateus 8. Basta uma palavra. Enquanto os caras estão pedindo um sinal para Jesus, prova que a tua palavra é verdadeira. Já pensou, irmãos, que arrogância nossa. A gente dizia assim para Deus, Deus dá uma promessa para a gente, na sua palavra, e a gente diz assim, então me dê um sinal. Se o Senhor me der um sinal, eu acredito que o Senhor está falando a verdade. Irmãos, isso é uma ofensa contra Deus. É uma ofensa. Ele não precisa me dar um sinal quando ele me deu uma promessa. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então os fariseus ficavam dizendo para Jesus, não, dá um sinal aí que a gente vai crer em ti. Jesus, geração perversa e maligna. Eu não vou dar sinal nenhum para você. O centurião fala assim, eu não quero sinal, eu quero uma palavra. E Jesus disse para ele, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Entende? Olha o nível dessa fé, a fé que pede uma palavra. Olha o nível dessa fé, a fé que pede uma palavra. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, que nível que está a nossa fé? A gente só vai buscar, a gente só vai para Jesus por causa das pessoas e porque falaram isso. Beleza, eu não quero criticar isso. Mas eu acho que quem está chegando no nosso meio tem todo o direito de ser assim mesmo. Não é? Ou então uma pessoa que chegou, já tem até algum tempo, mas nunca cresceu no seu relacionamento com Deus, na sua palavra, ela ainda vai pensar assim, ela precisa de um sinal, ela precisa de um toque, né? Esses dias eu vi uma coisa tão absurda, irmãos, tão absurda. Eu fiquei tão triste. O irmão lá, com o feijão, R$1.000 o feijão, o bago do feijão. Então a pessoa comprava o feijão por R$1.000, plantava o feijão. Irmãos, meu Deus do céu. E aí aquele feijão ia trazer o milagre. Então eu penso que tem muita gente nesse nível de fé. Não é que acredita nisso mesmo. Pega o feijão, aí eu vou plantar meu feijão, aí o feijão vai crescer, e aí eu vou ficar... Não, irmãos. Tudo bem, se a pessoa está chegando, a gente tem que entender. Como esse oficial... Ele é uma fé pequena, mas levou ele até Jesus. Ótimo, está tudo bem. Mas vamos crescer. Vamos crescer. E ele chegou nesse nível, ok? Agora ele creu na palavra. Ele creu na palavra. Jesus disse, vai, eu não vou com você. Não vai ser do seu jeito, eu não vou com você. Mas vai. O teu filho já foi curado. Pode ir. Ele já foi curado. Aleluia. E ele creu. Aleluia, ele creu. Glória a Deus. Então, é o terceiro nível, a fé na palavra. E o quarto nível, uma fé que descansa. Irmãos, esse nível é um nível... Já chegou... Já é a faixa preta. Já é a faixa preta. Tem uma palavra de Jesus. Agora a questão é que muita gente tem uma palavra. Muita gente já chegou nesse nível, ele já não está mais nessa de, não, preciso de um toque aqui, de uma água benta, de um óleo não sei aonde, eu preciso que, não sei o quê. Muita gente já passou por isso. Muita gente já não quer mandar em Deus, já se submeteu, já entendeu. Se Deus mandar dar 7 banhos no Jordão, ele vai, beleza. Muita gente já chegou nesse nível também de buscar uma palavra de Deus e, não, eu vou buscar uma palavra. Mas sabe o que, irmãos? Muita gente tropeça ainda aqui. Eu fico pensando no Abraão, não é? Que Abraão, ele recebeu uma palavra, vai, sacrifica o teu único filho lá no Monte Moriá. Ele recebeu uma palavra. Mas porque o Abraão continuou ouvindo a palavra de Deus, ele não matou o seu filho. Entende o que eu estou falando? Então veja bem, irmãos. Então você passa pelo terceiro nível de buscar uma palavra e obedecer essa palavra, beleza. Mas agora é o quarto, você tem que descansar. Eu vou ler para você aqui o 52, olha só, o versículo 52. Então indagou deles,
A que hora o seu filho se sentirá melhor? Eles informaram: ontem, a hora 7ª, ou seja, 1h da tarde, a febre o deixou. O que é que isso tem a ver com descansar? Não é? Com a fé que descansa. Irmãos, essa viagem era 45 quilômetros. Essa viagem duraria aproximadamente 12 horas. Quer ver? Faz a conta. Se ele falou com Jesus 1h da tarde, Jesus disse: olha, pode ir, ele está curado. Em 12 horas, porque, irmão, pensa, se ele tivesse angustiado, eu quero ver se aconteceu mesmo. Se ele tivesse angustiado assim, irmãos, ele teria chegado, olha, de madrugada. Ele teria chegado em 12 horas, desesperado, com o mesmo tempo que durou para ele chegar até Jesus. Mas foi uma viagem tão tranquila, que quando ele chegou em casa, foi praticamente 24 horas. Percebeu? Eu acho que ele veio tão tranquilo nessa viagem. Esse é o descanso da fé. Eu já recebi. É meu. Ele veio tão tranquilo que ele visitou o amigo que ele não visitou. Fazia tempo que ele não visitava. Visitou ali uma tia querida. Passou ali no shopping, ainda comprou uma lembrancinha para o filho, porque ele vai estar vivo quando ele chegar. Comprou um celular novo para o filho. Sabe, foi uma viagem tão demorada. Ele resolveu dar uma dormidinha no hotel, porque ele não queria chegar todo arrebentado para curtir o filho. Ele resolveu dormir. E aí, irmão, no outro dia ele foi arrumadinho, barbeado, porque ele ia chegar em casa e ia dar um abraço. Irmão, isso é descansar. Porque muita gente tem uma palavra e vive atribulado, vive desesperado ainda. Você já não recebeu uma palavra? Não é? Eu lembro quando eu recebi essa palavra, a sua descendência será poderosa na terra. Irmãos, se eu continuasse desesperado, significava que eu não criei. Então eu descansei no Senhor. Vocês estão me entendendo? Foi uma viagem muito tranquila de alguém que já tinha recebido. Eu gosto de Marcos 11:24. Por isso vos digo, Jesus ensinou, que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que já receberam, será assim com vocês. Meu Deus do céu. Tudo. Fui lá com Jesus. Eu fui lá com Jesus. Beleza, eu cheguei lá porque falaram dele. Tudo bem, mas eu cheguei lá e aí eu conversei com ele não fez do jeito que eu queria, mas aí ele me deu uma palavra. Eu recebi a palavra. Agora, eu acredito que eu recebi essa palavra. Eu acredito que ele falou, então já aconteceu, porque ele não mente. Se ele disse, teu filho vive, e eu acredito no caráter dele, então ele vive. Entende? Isso que é fé. Fé é acreditar na palavra de Deus. Então, se eu pedir e se eu crer, olha só a palavra crer aqui, fé, não é? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes passado e será assim convosco no futuro. Interessante isso. Eu criei que eu já recebi, então é meu, não é? Esse que é o conceito da fé em Hebreus 11. Fé é certeza de coisas que se esperam. É uma firme convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver, lembra? Eu tenho o olho que vê no mundo invisível. Foi assim que o Moisés viu, que ele pôde contemplar aquele que é invisível, pela fé. Então, pela fé, que é sobrenatural, que é um dom, não é uma coisa que eu crio na minha cabeça. Eu não fico dizendo, eu vou acreditar. Não é isso, não é pensamento positivo. É um dom, é sobrenatural. Eu estou dizendo que você tem esse sexto sentido. Eu estou dizendo que esse sexto sentido pode crescer em você, porque a Bíblia diz que pode crescer. Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Lembra daquele pai que buscou Jesus porque o filho vivia possesso de um espírito que jogava ele no fogo, na água, não é? E aí ele disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus ajudou, porque ele recebeu o milagre. Então, irmãos, a fé pode crescer ao ponto, no quarto nível, da gente descansar quando a gente receber uma palavra. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não ande ansioso
Não ande ansioso de coisa alguma. Coisa alguma. Coisa alguma. Eu quero que você repita isso. Coisa alguma. Coisa alguma. Não ande ansioso de coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Lembra? Pela oração e pela súplica. Se eu pedir crendo que eu recebi, vou descansar. Ele já me deu a palavra. Eu vou descansar. Aí ele continua. Com ações de graça. Ou seja, eu não vou ficar ansioso. Eu vou orar. Quando ele me der a palavra, recebi. Eu começo a agradecer. Eu começo a agradecer. Vão te chamar de doido. Vão te chamar de doido. Mas você crê que você já recebeu. É sobrenatural. Isso é fé. Por favor, não confunda isso com confissão positiva. Eu não estou falando que eu já tenho um carro, eu já tenho o carro do meu sonho, eu já tenho. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, você tem uma impossibilidade. Você vai até Jesus, você fala com ele, e ele te libera uma palavra, como ele liberou para esse homem. Descansa! Saia de lá como se já fosse sua. Isso é fé, é a fé no quarto nível. Ok, queridos? É a fé no quarto nível, aleluia. Aí ele continua, o versículo 7 desse capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus. Olha só, não ande ansioso, ore e depois agradeça, você já recebeu. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede o entendimento, ou seja, humanamente falando, eu não tenho ainda o que eu estou pedindo, ok? Mas essa paz, ela excede esse entendimento e ela guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Foi isso, irmãos, o quarto nível. Ele descansou. A fé do quarto nível é uma fé que descansa naquela palavra recebida. Eu já recebi, já é meu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Por isso que eu vou bem devagar, porque eu vou chegar lá. Meu filho já vai estar curado, eu vou fazer uma festa com ele, já vou passar e comprar o presente dele, já vou passar no supermercado e comprar a carne do churrasco para a gente fazer aquela festa. Aleluia. E último lugar, gente, para a gente orar. Sabe, essa fé que vai... Olha, percebeu, né? Ela foi crescendo. Uma fé só de ouvir falar, igual o Jó no começo. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu creio. Com essa fé do quinto nível. Não é? Então ele, só de ouvir falar. Aí depois é uma fé que aprende a se submeter. Não é? No começo ele quer que seja do jeito dele, mas depois ele baixa a crista da onda, né? Se subir. Depois uma fé que recebe uma palavra, crê na palavra. Essa fé já é uma fé madura. Já é fé de gente grande. Depois é uma fé que descansa. Descansa. Eu não tenho, mas eu vou tranquilo. Eu já recebi. E último lugar, gente, é a fé top das galáxias. É a fé faixa preta, quinto dan. Né? É a fé que nós todos temos que perseguir. É a fé forte que contagia. Repita isso comigo. A fé forte que contagia. Olha o que diz o versículo 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Creu ele toda a sua casa. Meu Deus, eu sinto vontade de chorar com esse texto. Sabe por quê, irmãos? Aí ele chega tranquilo na casa dele, depois que ele dormiu naquele hotel, 24 horas de viagem, uma viagem que duraria só 12 horas. Não foi nunca uma viagem irresponsável, porque ele era louco por aquele filho. Ele chegou tão desesperado diante de Jesus, mas ele voltou tão tranquilo. Agora ele está todo arrumadinho, com o presente na mão, com a compra do churrasco. Aí ele chega sabendo que já deu tudo certo. E quando ele vem chegando na casa, os servos correm ao seu encontro.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eles correram ao seu encontro e eles gritavam: o teu filho vive! Olha só que palavra, que frase que ele ouviu, gente. O teu filho vive, aquela festa. Irmãos, ele tinha ouvido isso há 24 horas antes. Vocês estão me entendendo? Ele ouviu da boca de Jesus: o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Quando ele chegou, os servos chegaram gritando: o teu filho vive! O teu filho vive! Ele lembrou. Olha, eu estou todo arrepiado. Ele lembrou daquela palavra. Eu profetizo na sua vida, você vai lembrar da palavra. Hoje, quando meu filho estava dando testemunho, eu lembrei daquela palavra: a tua descendência será poderosa na terra. Sabe, irmãos, e você vai lembrar dessa palavra, porque você não só recebeu uma palavra, mas você descansou nela, você se acalmou nela, porque você não duvida daquele que fez a promessa, porque você sabe que ele é fiel para cumprir. Você não vai ficar lá: ah, Senhor, lembra que o Senhor falou, ah, Senhor, olha, não esquece, e todo dia, e toda hora, angustiado. Você não está descansando, você está fazendo a coisa ainda. Irmãos, ele chega, ele ouve a mesma palavra, ele comprova a verdade da palavra de Jesus. E sabe, ele tem aquela certeza do caráter dele. Ele é verdadeiro. O que ele disse, ele cumpre. Ele é tremendo. Eu creio nele. Sabe, irmãos, você vê uma fé diferente. Agora é uma fé forte. É uma fé que contagia todo mundo em volta, uma fé poderosa, uma fé robusta. Ele não está pensando em Jesus agora só como aquele que resolve problemas, sabe, irmãos? Eu vejo que a igreja hoje pensa muito assim. Eu digo, a igreja do Senhor Jesus na terra. Ah, vamos lá, vamos resolver, vamos correr, estamos com problema, corre para Jesus. Mas ele mandou de uma maneira. Ah, mas eu não gostei dessa maneira. E sabe, irmãos, ele é Deus, ele é Senhor. Então, esse homem chegou nesse quinto nível, uma fé poderosa. E ele chegou tranquilo. E agora ele não está vendo Jesus só como um resolvedor de problema. Jesus não é só o salvador dele. Jesus é o Senhor da vida dele. Jesus é o Deus dele. Ele fala e ele obedece. Olha, essa que é a fé top das galáxias. Essa que é a fé faixa preta, quinto dan. Quando Jesus deixa de ser o curandeiro do bairro. Sabe, gente, quando Jesus se torna o meu Senhor, o meu dono, quando ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e a gente abre mão de tudo e segue a ele, essa é a fé do Abraão. Essa é a fé do quinto nível. E essa é a fé que esse cara chegou. Irmãos, ele contagiou tanto. Eu disse que essa fé do quinto nível contagia. Ela é poderosa, ela é robusta e ela contagia. Ele virou discípulo e Jesus virou Senhor dele. Agora veja bem, aí eu quero terminar com isso. Irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, eu vou ler de novo. Olha só. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera. Quando ele chegou, ele perguntou: ah, como é que foi? Que horas ele começou a melhorar? Não. Ele não começou a melhorar. Simplesmente é como se ele nunca tivesse ficado doente. 1h da tarde ele se levantou completamente saudável. Aí ele, tremendo, aí ele reconheceu que aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Olha só, olha como que termina. E creu ele e toda a sua casa. Irmãos, a fé dele contagiou a casa. A esposa chegou em volta dele. Quem é esse? Quem é esse, meu amor, que mesmo a grande distância falou essas palavras, que trouxeram saúde para o nosso filho? Quem é esse? Eu creio nele. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Eu vou servi-lo. Eu quero ser uma discípula dele. Eu quero falar dele. Ela estava contagiada pela fé do marido. Aí chega o filho correndo, gritando: papai, eu tive uma experiência com ele. Papai, eu senti ele quando ele me tocou. E eu senti que dele saiu virtude. E eu fui
fui completamente curado, papai, eu quero servi-lo. Eu quero ser um missionário, papai. Eu amo Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus pessoalmente. Irmãos, e os servos desse homem? A babá que cuidou do menino doente, viu o menino morrendo. Imagina essa mulher com esse menino simplesmente levanta aí, eu quero jogar futebol. Sabe, os servos que foram correndo para o pai dizer para ele está completamente curado. Nós não sabemos o que aconteceu. E ele contou, ele deu testemunho. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu conheci Jesus e ele me deu uma palavra. E eu criei naquela palavra. Eu descansei naquela palavra. E eles disseram, então nós queremos seguir Jesus também. E sabe, irmãos, eu fico imaginando aquela festa. Eu imagino que foi um grande batismo naquela família. Sabe por quê? Porque aquela fé que começou tão pequena, tão tênue, tão simples, tão infantil. Eu quero um toque, tem que ser do meu jeito. Se tornou uma fé que foi crescendo. Ele não desistiu. Quando ele foi repreendido, quando não foi do jeito dele, ele recebeu uma palavra, ele foi por causa da palavra, ele obedeceu a palavra, mas não somente isso, ele descansou naquela palavra e aquela fé se tornou tão poderosa, que se tornou uma fé tão contagiosa, que contagiou todo mundo em volta dele. É assim, meu irmão, que a nossa fé vai crescer. Eu posso orar por você? Eu posso orar por você? A minha oração esse dia tem sido, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Irmãos, eu tenho descoberto que é tão importante, tão poderoso, não é? A fé, tão poderoso, tão poderoso. Eu quero um disjuntor mais potente, que aguenta alta carga, não é? Eu lembro quando nós moramos num apartamento, eu e a pastora Meila, que se ligava o airfry e o micro-ondas. O disjuntor já não aguentava. Ele já desistia. Não é? Sabe, irmãos, eu tenho pedido um disjuntor mais potente, um disjuntor mais poderoso, que aguenta sobrecarga, aguenta poder de Deus sobre a minha vida e não volta atrás. Aleluia, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Eu creio que o Senhor hoje falou no nosso coração essa palavra. O Senhor nos desafiou a crescermos em fé. A fé vem pelo ouvir a tua palavra, vem pelo praticar a tua palavra, vem pelo descansar na tua palavra. Oh Deus querido, assim como os discípulos clamaram, aumenta-nos a fé, assim como aquele pai de família clamou ajuda na minha falta de fé, ou na minha fé pequena. Senhor, nós clamamos também nesse domingo. Senhor, nos ajuda a crescer em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tua palavra diz que o Senhor não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Meu Deus, como que a fé impossibilitou o poder. Aquele disjuntor dos nazarenos era tão fraquinho que por qualquer coisa desarmava e o poder não chegou na vida deles. Que tragédia. Seja diferente conosco, Senhor. Seja diferente com a tua noiva, com a igreja, meu Deus. Nos enche dessa fé, nos enche da tua palavra, nos enche do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Uhul!